Provavelmente você teve catapora na infância. Você deve ter ficado com o corpo todo coçando e cheio de manchas vermelhas. Mas tudo bem, né? Porque a catapora é uma daquelas doenças que a gente pega uma vez na vida pra nunca mais, certo? E se eu te disser que você ainda pode ter catapora sem nem saber disso? Por incrível que pareça, o vírus da catapora pode se manifestar de novo a qualquer momento, gerando sequelas perigosas como dor crônica, cegueira e até derrame. O mais preocupante disso é que essa reativação do vírus está ficando cada vez mais frequente. Com a pandemia, a gente teve um aumento de 35% nos casos aqui no Brasil. No vídeo de hoje você vai descobrir o que causa essa reativação do vírus da catapora no corpo, chamado de herpes zoster, por que isso é tão perigoso para a saúde, se você está em risco e como você pode evitar esse problema. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Olá Ciência. Aqui você tem acesso a informações realmente importantes numa linguagem simples, sempre embasada em ciência. Então não perde tempo e já se inscreve no canal para não perder os conteúdos incríveis que a gente produz por aqui. Bora descobrir os segredos que a ciência desvendou sobre a catapora, começando lá do início, quando o primeiro brasileiro pegou catapora. Alguns livros de história descrevem a chegada dos portugueses aqui no Brasil como um momento de encantamento e surpresa. Os portugueses ficaram encantados com a possibilidade de aumentar as suas riquezas. E os povos nativos, os indígenas, ficaram surpresos com tanta gente estranha e objetos que eles nunca tinham visto antes, saindo do mar assim de repente. Mas o que pouca gente sabe é que, biologicamente falando, esses primeiros contatos com os portugueses foram um verdadeiro tormento para os povos nativos. Eles passaram milênios sem ter contato com os povos de outros continentes, e de uma hora para outra foram infectados por dezenas de vírus e bactérias que os portugueses carregavam e que o organismo deles nunca tinha combatido antes. Foi no meio desse coquetel de micro-organismos que o vírus da catapora, o Varicella zoster, desembarcou no Brasil. Ele rapidamente se espalhou entre os povos nativos, usando uma estratégia infalível para começar a infecção. Tudo começou com algum português que estava doente. O vírus Varicella zoster foi liberado no ar, saindo das feridas da pele e infectou outra pessoa através da respiração. Ao passar pela garganta, o vírus faz uma coisa inesperada. Ele vai ao encontro das células de defesa que estão nas amígdalas e que ficam justamente vigiando os micro-organismos estranhos que entram no corpo pela boca ou pelo nariz. Parece uma missão suicida, mas a verdade é que essa é só a primeira etapa do plano infalível do vírus Varicella zoster: infectar as células de defesa. Sem perceber que estão infectadas, essas células de defesa saem das amígdalas, entram na corrente sanguínea e se espalham pelo corpo. O vírus literalmente pega uma carona, e com isso ele consegue chegar na parte interna da pele, onde coloca em prática a próxima etapa do seu plano. Nessa etapa, o vírus se multiplica, causando danos nas células da pele. Pequenas lesões que inflamam, gerando manchas vermelhas e protuberantes, além de muita coceira. Aos poucos, essas lesões evoluem para pequenas bolhas de secreção, cheias de vírus. Quando elas se rompem, liberam os vírus no ar. Outra pessoa não infectada pode respirar esses vírus e se contaminar, recomeçando o ciclo. Apesar de ser bem desagradável, a catapora não oferece um grande risco para a saúde da maioria das pessoas. O motivo é que, depois de alguns dias, as células de defesa retomam o controle da situação e combatem o vírus. A pessoa geralmente para de transmitir em uma semana e os sintomas se resolvem sozinhos em até 2 semanas. Depois disso, o organismo se torna imune à catapora. Pelo menos era isso que a gente aprendeu a vida toda. Há alguns anos, se uma criança estava com catapora, era até comum os pais colocarem os filhos para brincar junto com ela para pegar catapora também e assim ficar imune. Eu não faria isso, mas hoje tem gente até que não quer vacinar as crianças, né? Mas ao contrário do que pode parecer, o vírus Varicella zoster não desaparece com o fim da doença. Em algum momento da infecção, enquanto o vírus se espalha pelo corpo, ele aproveita para infectar um outro tipo de célula, os neurônios ganglionares. Esses neurônios estão espalhados pelo corpo e se conectam com o cérebro passando pela coluna vertebral. Eles são a ponte que envia os comandos do cérebro para cada região do corpo, ao mesmo tempo em que recebe sinais do corpo e leva até o cérebro. Só que dessa vez, ao invés de se multiplicar e causar lesões, o vírus apenas integra o seu DNA dentro do DNA dos neurônios. Ele entra em um estado dormente no corpo. O neurônio infectado continua funcionando como se nada tivesse acontecido e o vírus pode ficar lá para sempre, sem causar problemas para a gente e sem chamar a atenção do sistema imune. Bom, é isso que deveria acontecer. A verdade é que o vírus Varicella zoster pode sair desse estado dormente a qualquer momento, e as consequências disso podem ser bem piores que uma simples coceira. Quem poderia imaginar que o vírus da catapora, uma doença tão comum, poderia gerar outras consequências no futuro, não é mesmo? Se você não sabia dessa possibilidade, então esse vídeo já merece o seu like. Mas o que acontece de fato quando o vírus da catapora é reativado?
Como a catapora é uma doença altamente contagiosa, a maioria das pessoas se infecta durante a infância. Independente de você ter tido os sintomas da catapora ou não, se você teve algum contato com alguém doente, você provavelmente se infectou e carrega o vírus no corpo. Esse é o caso de mais de 90% da população. Mas, contrariando o que a gente ouve falar por aí, a imunidade que o seu organismo desenvolveu contra o vírus lá na infância não te protege 100%. O vírus varicela zoster fica só aguardando o momento exato em que as suas células de defesa vão baixar a guarda. Nessa hora, ele sai do esconderijo e volta a se multiplicar. Nessa fase, você pode ter dor de cabeça, mal-estar e sentir coceira ou formigamento na pele. Depois de alguns dias, aparecem lesões bem parecidas com a da catapora. Manchas vermelhas e protuberantes que se transformam em bolhas cheias de secreção. E atenção! Mais uma vez, essas lesões ajudam na transmissão do vírus, infectando principalmente crianças que nunca tiveram contato com ele. A diferença é que as lesões não se espalham pelo corpo todo. Elas geralmente se concentram em um único lado do corpo e podem aparecer na barriga, nas costas, nas pernas, nas mãos. Elas podem seguir o caminho dos nervos que continham os neurônios onde o vírus estava alojado, formando uma linha de bolhas nas costas. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. A parte ruim é que elas geram uma dor intensa que piora quando você tenta fazer movimentos simples, como se vestir, levantar o braço ou virar na cama à noite. É sério, é uma dor horrível. O que eu acabei de descrever aqui não é catapora, apesar de ser causado pelo mesmo vírus. É uma outra doença chamada de herpes zoster. Mas eu tenho quase certeza que você deve conhecer essa doença como cobreiro. Me conta aqui embaixo qual desses dois nomes é mais familiar para você. Como o cobreiro geralmente aparece de repente, sem nenhum motivo, muita gente acha que ele é causado pelo contato com animais como lagartixas, calangos, aranhas ou cobras. Mas os coitados dos bichos não têm nada a ver com essa história. Até que eles podem carregar inúmeras bactérias e vírus causadores de doenças, então é importante sempre você lavar as mãos caso você tenha encostado em algum desses animais. Mas eles não são os vilões no caso do cobreiro ou herpes zoster. A causa desse problema é a reativação do vírus da catapora. E o grande problema disso são as complicações que ela pode causar a longo prazo. A dor intensa que surge junto com as lesões da pele podem durar aí de 3 semanas a 6 meses, o que foi o meu caso ali mais ou menos 1 mês. E mesmo depois da recuperação, a dor pode voltar de tempos em tempos durante vários anos. Em casos mais raros, a herpes zoster causa outras sequelas, como fraqueza nos braços ou nas pernas e perda da visão. O vírus também pode infectar outras regiões do corpo, como os vasos sanguíneos e do cérebro, por exemplo, e causar uma inflamação que leva até ao derrame. Um estudo mostrou que até 1 ano depois que o vírus foi reativado, o risco de derrame aumenta em 30%. Isso é bem preocupante, porque a princípio todo mundo que carrega o vírus pode passar por isso. Mas existem alguns fatores e situações específicas que aumentam o risco de acontecer essa reativação. Então fica atento aí que eu já vou te contar para ver se você se identifica com alguns deles. Antes eu quero te pedir de novo o seu like para valorizar a divulgação científica e te pedir para se inscrever no canal para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos lá? Herpes zoster. Quem está em risco? O principal fator de risco para herpes zoster é o envelhecimento. À medida que a gente envelhece, o nosso sistema imune fica menos eficiente em detectar e combater os vírus e bactérias que invadem o nosso corpo o tempo todo. Isso deixa as pessoas acima dos 50 anos mais vulneráveis também ao vírus varicela zoster, que já está no organismo. Mas além da idade, existem algumas situações ou doenças que podem causar uma queda da imunidade, aumentando o risco de herpes zoster. As principais são infecção pelo vírus HIV, câncer, transplante de órgãos, uso de medicamentos imunossupressores, doenças genéticas que afetam o sistema imune e estresse extremo. Cuidado, galera, porque esse último parece ter contribuído bastante para essa doença aparecer durante a pandemia. Um estudo brasileiro mostrou que nós tivemos mais de 8.000 casos de herpes zoster aqui no Brasil em 2020, um número 35% maior que a média de casos de 2017 a 2019. A pandemia não foi fácil para ninguém. E mesmo antes dela, os casos de herpes zoster já vinham aumentando no mundo todo, talvez por causa do nosso estilo de vida acelerado. Cada vez mais jovens estão desenvolvendo herpes zoster, uma doença que normalmente afeta idosos. Eu, por exemplo, tive herpes zoster com 23 anos, em um momento de muita sobrecarga e estresse na minha vida. E olha, eu posso te falar de novo, não é fácil. Mas para você não dizer que eu só falo de coisa ruim, vamos para as boas notícias. Vamos falar sobre como você pode se proteger da herpes zoster. Para começar, a herpes zoster tem tratamento. São usados remédios antivirais e pomadas para tratar lesões e a dor. E quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de evitar as sequelas que eu falei aqui. E hoje já tem vacina. A partir de 2013, a vacina da catapora passou a ser aplicada de graça pelo SUS em crianças a partir de 15 meses, como eu contei nesse vídeo aqui, onde eu listei todas as vacinas infantis.
Ela foi desenvolvida para evitar os sintomas e possíveis complicações da catapora, que são mais frequentes nos bebês, mas até o momento os estudos mostram que ela também pode diminuir o risco de herpes zoster quando aplicada na infância, e isso já é uma notícia excelente. E além da vacina infantil, nós também temos a vacina contra herpes zoster. Ela é indicada para todos a partir dos 60 anos, mas pode ser aplicada a partir de 50 anos de acordo com recomendação médica. A vacina é indicada inclusive para quem já teve a doença, para evitar que ela apareça de novo. E o mais incrível é que a vacina também ajuda a melhorar a dor crônica causada pelo vírus. Infelizmente, a vacina para os idosos ainda não está disponível para todo mundo no SUS, então ela é aplicada só na rede privada. Para saber mais sobre como você pode tomar, converse com seu médico. E para você que ainda não tem 50 anos, mas também quer se proteger da herpes zoster, a dica que eu dou é: cuide do seu corpo. Eu sei que muitas vezes não dá para evitar situações estressantes, mas tenta tornar essas situações a exceção, não a regra da sua vida. Não faça como eu e trabalhe em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que foi sobrecarga de trabalho que me fez ter herpes zoster aos 23 anos. E você pode fazer a sua parte, mantendo hábitos saudáveis e, claro, sem ignorar a sua saúde mental. Para saber como fazer isso, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo dos sinais do estresse crônico que você precisa ficar atento. Ou então, se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!